Então, vamos lá. A nossa aula de hoje... Opa, está carregando aí para vocês. Está todo mundo vendo direitinho aí? Só um pouquinho. Eu estou vendo. Está carregando ainda. Ok. Tem mais alguém chegando aqui? Deixa eu permitir. Ok. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da criação do conhecimento dentro das organizações. Então, conhecimento nas organizações. Todas as empresas, em geral, ela precisa criar conhecimento. É uma necessidade da organização desenvolver esse conjunto de conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele cria uma maneira sistematizada de informação para a empresa, né? Só um pouquinho, deixa eu dar a permissão de mais um tempo. Ok. Tá? Então, a informação, o conhecimento advindo dessa informação, ele é uma melhoria continuada dentro da organização. Então, dizemos que quando a empresa adquire conhecimento, ela aumenta a sua competitividade. Tá? O que essas empresas têm em comum? Então, Apple, Coca-Cola e Google, o que ela tem em comum entre elas? O que elas desenvolveram para se tornar grandes organizações? O que é diferente entre elas? Todas elas, gente, de forma geral, elas desenvolveram e deram muita importância para o conhecimento, ou seja, elas trabalharam as informações e transformaram dentro de um nível de conhecimento que agregou competitividade junto ao mercado. A Google, por exemplo, ela vende serviços, As informações lá, esses serviços que a Google vende, ela vende em forma de informação. Então, para cada acesso que você faz dentro do Google, ela gera um grupo de conhecimento e esses conhecimentos são, digamos, subsidiados por determinadas outras informações que, do ponto de vista do usuário, não é cobrado nada, Ou seja, você, quando vamos lá no Google fazer uma pesquisa, a nós nada é cobrado, Mas por trás desses recursos de pesquisa, de indexação de informação, tem um custo que é subsidiado por outras organizações. A Google surgiu como um buscador. O Larry Page e o Sergey foram as pessoas que criaram o Google. O Google nasceu como uma startup, então ele era só uma startup, ele era só um projeto. Ele foi organizado, ela organizava dados e informações, ela colocava essas informações em forma de hierarquia, baseada em cima da quantidade de dados que ela ia coletando. A base da Google é um sistema de citação científica. Ela aplica essas páginas na internet baseada em cima de um ranking de página. E esses rankings de página, por sua vez, ela se baseia em hiperlinks, que são associados a essa página. Ou seja, o que ela faz, na verdade? Quando você disponibiliza determinada informação, essa informação ela tem uma base dela lá, que ela colete tudo aquilo que é informação, tudo aquilo que você questiona, para ela montar uma grande base de conhecimento, que nós chamamos de banco de dados. Então, ele forma um grande banco de dados de conhecimento. E, a partir dali, ela indexa as informações, e essas informações, por sua vez, são disponibilizadas para o público em geral através de links, A gente chama de hiperlinks, Esses links são associados a cada uma dessas chaves que você busca e pesquisa, A Google foi fundada em 98, Ela é uma empresa baseada em camp, ou seja, ela é uma empresa universitária. Um de tudo, a Google ela não tem só pessoas trabalhando do âmbito de vista de empresa, ela tem, na verdade, um grupo de pesquisadores que estão sempre apresentando novos projetos. Esses projetos, por sua vez, precisam obrigatoriamente ser projetos inovadores, ou seja, são projetos
que trazem tecnologia, que trazem recursos que ainda não existem no mercado, e através da Google ela é implementada, né? Então, as atividades operacionais da Google, ela funciona tudo em segundo plano, porque para todos, tudo que se percebe da Google é que a Google nada mais é do que uma organização voltada única e exclusivamente para disponibilizar links de consulta, né? Então, é bem mais do que isso. Se vocês soubessem a gama de ferramentas que existe por trás da Google, né, vocês se impressionariam. Inclusive, esse recurso que agora vocês estão vendo, né, que está permitindo com que eu converse com vocês, foi desenvolvido pela Google, né? Então, a Google foi a primeira a disponibilizar Meet baseada em cima de uma ferramenta chamada G Suite, né, que permite com que você interaja a sala de aula independente do local onde você esteja, né? Onde você estiver, você pode participar de uma sala de aula, interagir, assim como nós fazemos com essa ferramenta, né? Qual foi as consequências nesse caso, né? Foi ela ter um ambiente físico diferenciado, né? Ela incentiva o projeto a partir de iniciativa dos seus próprios funcionários, ou seja, ela dá valor a tudo aquilo que os funcionários desenvolvem. Ela pega pesquisadores, colaboradores de qualquer local do mundo, né? Ela funciona, e ela serviu de modelo, porque ela foi a primeira a implementar os escritórios remotos, né? Esse modelo de escritório remoto que incentiva os próprios colaboradores a desenvolver novos produtos ou serviços é a mesma que é copiada hoje pela Microsoft, né? A Microsoft ainda não parou de produzir, porque ela seguiu também um modelo muito parecido com o que foi desenvolvido dentro da Google, né? Testes acelerados, a liberação de produtos e serviços, são constantes na Google, não? Então, ela tanto já teve produtos que já foram disponibilizados, como tem produtos dela também que já foram tirados de linha, porque ela entendeu que eles já estão ultrapassados, já tem novos empreendimentos que utilizam do mesmo recurso de forma bem melhor, e toda vez que ela percebe que isso está ocorrendo, ela retira o serviço. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Gmail, né? A Google ela é uma fomentadora de cultura baseada em cima de inovação tecnológica, né? Para vocês terem uma ideia, olha, o Gmail ele foi lançado como uma versão beta em 2004, né? Foi a primeira vez que ele foi lançado. Ele era só uma ferramenta de troca de mensagens simples e ele passou a ser, digamos, catalogada e disponibilizada de forma mais eficiente para dentro das organizações a partir de 2004, né? E desde 2004 até meados de 2010, o Gmail ele era uma ferramenta de teste, né? Talvez, não sei se vocês tiveram oportunidade, mas o Gmail, ele disponibilizava muitos laboratórios de teste, né? Dentre todas as opções que você tinha dentro do Gmail, tinha uma lá na parte de complementos, na hora que você fazia as configurações, que tinha uma aba lá chamada laboratório, e lá você escolhia de quais experimentos você queria participar. Era bastante interessante, né? Hoje em dia não existe mais isso, né? Ela substituiu esse experimento por complementos, né? Hoje trabalha mais com complemento, né? E o Gmail deixou de ser beta em 2010, né? Agora não, é uma plataforma sólida, né? Com uma quantidade muito grande de usuários, tanto usuários físicos, pessoas que não podemos chamar de pessoas comuns, pessoas como eu, você, cada um de nós temos uma conta lá no Gmail, né? Podemos criar. Assim também, como ela se tornou uma ferramenta corporativa, as empresas também usam dessa ferramenta. Ok, eu posso ter um e-mail dentro da minha empresa, com o domínio da minha empresa, todo moldado, baseado em cima do modelo Google, né? do Gmail do Google, né? Então, por exemplo, sua empresa pode contratar o Gmail da Google para ela fornecer os e-mails corporativos da organização, e esses e-mails terão o nome da sua organização.
e não da Google. Né? Então, por exemplo, posso citar o meu agora, dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, eu estou usando um e-mail corporativo, e os serviços rodados sobre esse e-mail corporativo, todos eles pertencentes à Google. Né? A Fametro comprou a licença do G Suite, que é uma super ferramenta desenvolvida desde 2010 pela Google, que agora ela vende esse serviço para as empresas. Né? Então, a Fametro comprou o G Suite, que ele chama G Suite voltado para a área de educação, né, e disponibilizou uma gama de serviços. Tem uma gama de serviços, tem uma série de ferramentas que são disponibilizadas a partir daí, e de forma ilimitada praticamente, porque, por exemplo, nenhuma ferramenta, por exemplo, de videoconferência, ela suporta as conexões acima de 10, desde que ela seja livre. Né? Para todas as demais que suportam mais do que isso, você tem que pagar. O exemplo que eu posso citar para vocês é o Skype. O Skype é uma ferramenta que também suporta videoconferência, videochamada, etc., mas você precisa pagar pelo serviço. E fora outras, né, que existem, mas com funcionalidades parecidas, mas que você precisa pagar, senão você não tem acesso. A Google também ela tem uma gama aí de ferramentas que são utilizadas dentro das organizações, porque são essas ferramentas, gente, que paga a empresa para manter essa gama de serviços que nós utilizamos. Nós, simples usuários, utilizamos. Né? Eu falei agora do Gmail para vocês, mas uma outra ferramenta que é utilizada, muito utilizada, pelo SIG, no caso, o SIG é Sistemas de Geoprocessamento, né, integrado de geoprocessamento, por exemplo, ele usa o Google Ethereum, né, da Google. Então, os mapas da Google, né, eles servem para financiar esse projeto, e as empresas compram isso. Né, ela usa isso. Porque a Google é uma das poucas empresas que tem satélites disponíveis, né, satélites próprios disponíveis para fazer um mapeamento da Terra. Né? Então, ela tem acesso, eu diria para vocês, em tempo real, da nossa localização, né, da onde nós estamos, nós podemos fazer isso através dele. Fora a ferramenta que ela disponibiliza, a parte estática dele, ela disponibiliza de forma gratuita para os usuários que fazem acesso ao serviço. Né. O sistema Android, que se tornou também hoje o principal sistema operacional da maioria dos smartphones, também é desenvolvido pela Google. Mas, essencialmente, aonde ela ganha dinheiro, especificamente, são através dessas ferramentas de propaganda, chamado AdWords e AdSense. Tá? Hoje em dia, quem tem uma conta, criou na época que estava em beta, né, o AdSense, ele entrou em beta em 2004, tá? Junto com o Gmail foi lançado com uma gama de serviços que também foi disponibilizado na época, como sendo uma ferramenta de acompanhamento e que você poderia fazer testes. Tá? Então, em 2004 também o AdSense foi disponibilizado. O AdSense é uma ferramenta exclusiva de propaganda, é onde são inseridas as propagandas, que são incluídas, quer seja no Gmail, no YouTube e no Android, enfim, todas as ferramentas, em todos os softwares disponibilizados pela Google, aquelas propagandazinhas que aparecem lá, ela advém desse serviço chamado Google AdSense, né, onde as empresas pagam uma taxa para determinados tipos de propaganda que são disponibilizadas na rede. Né? Então, ela tem uma abrangência mundial das suas propagandas, ou são direcionadas, né? No caso aí, ela permite fazer um direcionamento, ou elas são do formato em que você pode ver em qualquer local, né? Independente de onde você esteja dentro do globo. Né? Então, são ferramentas muito poderosas de propaganda. Né? Só uma informação para vocês, para quem quiser saber, hoje as empresas estão comprando contas do AdSense. Tem empresas que vendem, empresa de marketing, estão comprando contas. Quem tem uma conta que foi aberta entre 2004 até 2010, que era a versão beta dela, as empresas estão comprando essa conta de você. Então, dependendo de quantos sites ou quantas empresas você tem cadastrado lá, ela tem um determinado valor, né, que você pode vender
se você quiser, né? Mas, sim, ela tem um valor de mercado muito alto, as contas de acesso ao serviço AdSense, né? O AdWords, gente, ele já é um serviço voltado para a área acadêmica, tá? Então, artigos, livros, etc., tudo são guardados dentro do AdWords, né? Você disponibiliza, e a Google vende isso, né? Você coloca lá e a Google vende essa informação. Mais conhecimento e inovação não são tudo, tá? Então, a Google se reestruturou depois disso, né? Então, a Google se modificou, ela se recapitalizou, ela mudou praticamente a forma e a visão com que nós damos importância à informação. Então, o foco dela hoje é voltado ao negócio, né? Esse Alphabet, né, que vocês estão vendo aí, né? Ele nada mais digamos, que uma subsidiária da Google, onde ela vende serviços da Google. Então, esses serviços que vocês estão vendo aí, né, logo embaixo, todos eles são serviços advindos da Google, que são comercializadas, testadas, disponibilizadas, né, franqueadas pela Alphabet. Né? Professor? Uba. Professor? Sim. Tem uma galera que está esperando o aceite na reunião. Você consegue dar um aceite para eles? Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém não que não aceite. Tá tudo aceitado. Temos 12 pessoas na sala. Tá, vou pedir para eles entrarem de novo. Tá, ok. Então, voltando lá, tá? Numa empresa, onde está o conhecimento? Ou seja, numa empresa comum, tudo bem, tá? Nós não somos Google, já que eu falei bastante do Google, né? Mas numa empresa comum, onde está o conhecimento? Né? Os conhecimentos da empresa, gente, eles estão disponibilizados, eles estão nos documentos da empresa, eles estão nos processos, nas boas práticas, nas rotinas que são criados dentro da organização. Eles estão também nas normas e procedimentos que são criados dentro dessa organização. Tudo isso aí são base de conhecimento para a organização. Tá? O conhecimento também está no indivíduo que compõe o grupo, né, o corpo de profissionais dessa empresa, porque cada um desses indivíduos, ele agrega um nível de conhecimento, eles têm um determinado nível de conhecimento, e são usados em prol da organização, né, em prol da empresa. Né? Então, o conhecimento, em geral, dentro da organização, ele advém das pessoas pelo qual ela contrata, ela treina, né? Baseado em cima também dos sistemas que agregam conhecimentos baseado em boas práticas dentro da organização, e aí a gente pode pensar aí no nível de processo, no caso, né? Então, os processos aí dinamiza o funcionamento de como uma organização funciona. Né? Ele faz com que a organização ela seja, de certa forma, ela seja individual, uma organização justamente onde ela não está única e exclusivamente na mão do seu colaborador. Né? Ela tem, né, baseada em cima desses processos, desses conceitos normativos que cria, né, para que qualquer pessoa que entre dentro da organização saiba o que fazer, né, na organização. Então, botando aqui. Tem um cachorro latindo. Um pouquinho aqui. Tem. Esse meu cachorro está latindo aqui. Né? É que aqui começou a chover.